lugar. Bendito seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor, Deus das nossas vidas. E estamos aqui nessa noite mais uma vez para celebrá-lo, para adorá-lo e bendizê-lo. Num final de semana diferente do que vinha sendo, ou do que vinham sendo os finais de semana na nossa cidade. Final de semana mais arejado, de muita chuva, é verdade. E aproveitamos aqui para deixar uma palavra de oração e de rogos a Deus para que tenha misericórdia de vidas de pessoas em diversos locais do nosso estado, passando pela experiência do desalojamento necessário por conta dessas fortes chuvas. E o trabalho de prevenção, aliás, é um trabalho muito a ver com a nossa realidade profissional, e como há muito eu não via um trabalho de divulgação muito extenso, muito exaustivo, repetitivo, para que as pessoas tomassem o devido cuidado, a devida precaução com relação às chuvas. Então, se até o momento nós não temos tido notícias mais devastadoras de vidas sendo ceifadas, certamente é porque houve um trabalho, ou está havendo um trabalho de conscientização das pessoas para atenderem aos alertas e evitarem assim as tragédias. Então, que nós estejamos em oração por aqueles que precisam do apoio, do sustento, de alguma forma, de alguma maneira, e nós temos inúmeras instituições religiosas e não religiosas que nesse momento se colocam a trazer um socorro e ajuda àqueles que precisam, e que nós possamos sempre adorar a Deus por todos os seus feitos. A chuva é uma bênção, uma dádiva de Deus. Aquilo que nós fazemos na terra é que começa a se tornar o problema. E aí a gente precisa então ter essa prevenção e esse cuidado para que as pessoas não sejam por demais afetadas pela chuva que cai. Meu staff, como é que está aí? Não pode, meu staff não tem que me ajudar, não pode esquecer. A hora de levar água para quem quiser a água é agora, tá bom? E depois, na hora da palavra, a gente vai ficar voltado exclusivamente à palavra. Mas antes da mensagem dessa noite, eu gostaria de deixar para você um salmo muito interessante de louvor e de exaltação às obras de Deus, que é o Salmo de número 111. Ele diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Nós estamos aqui agora numa assembleia reunidos, e aqui é o lugar de darmos graças a Deus. Você pode dar graças a Deus aí do seu lugar? Pode dizer aleluia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Todos aqueles que experimentam da obra do Senhor podem ver como são grandes essas obras. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Você já experimentou disso? Da benignidade, da misericórdia de Deus? Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Hoje nós vamos mais uma vez celebrar aqui nessa noite a supremacia das alianças de Deus com cada um de nós. Ainda não é a hora da ceia, vai ser após a mensagem, mas o texto é oportuno para fazer essa menção. Deus fez ao longo da história, estabeleceu ao longo da história muitas alianças com homens. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés. Mas houve uma aliança que ele fez com todos nós, comigo e com você. Sabia disso? Fala aí no seu lugar: Deus fez uma aliança comigo. Deus fez uma aliança comigo, e esta aliança é a plenitude das alianças.
é Jesus enviado, a quem nós celebraremos mais uma vez nessa noite. E aí ele declara que ele manifesta, verso de número 6, ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre. Os preceitos de Deus, os desígnios de Deus são estáveis, não há instabilidade, são estáveis, são firmes, instituídos em fidelidade e retidão. Conforme a mensagem trazida aqui há algumas semanas pelo pastor Fabrício, ele jurou pela sua fidelidade, pela sua retidão, e por isso se cumprirá, conforme o texto aos Hebreus. Enviou ao seu povo a redenção, diga Jesus, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso não se extinguirá. Aqueles que o louvam eternamente o adorarão. Você está preparado para adorar a Deus eternamente e cantar o louvor ao seu nome? Porque aqueles que são chamados para viver com Ele a vida eterna são aqueles que terão o prazer e a oportunidade de fazer cumprir a palavra do Salmo de número 111, o verso 10. O louvor dele permanece para sempre. Desde antes de todas as coisas e mesmo depois delas, o louvor de Deus permanece para sempre e para sempre e sempre. Queridos, essa é uma noite de louvor e adoração ao Senhor. Essa é uma noite para que os nossos corações rendam graças a Deus. Há dois termos muito peculiares em todos os salmos, tanto o aleluia quanto a ordem de dizer rendei graças ao Senhor. Temos uma oportunidade, enquanto filhos e filhas de Deus, de declarar louvores ao nome do Eterno, e que você possa fazê-lo de todo o teu coração, em mais essa noite, principalmente assim que nós, daqui a mais alguns instantes, participarmos dessa mesa, que você tenha a oportunidade de render graças e dar louvores ao nome do Senhor. Amém? Nós vamos então passar a palavra. Eu já quero convidar a nossa missionária Elaine, que está com a missão, a responsabilidade da palavra nessa noite, para trazer aos nossos corações. A citação do texto foi apenas um momento devocional, mas a palavra realmente agora vai ser trazida pela nossa missionária, e que ela possa ser um canal do fluir de Deus aos nossos corações nessa noite. Ainda temos uma noite celebrativa, como eu disse, da mesa, de louvores, de adoração ao Senhor. Hoje é um dia de comunhão, ao qual o Senhor nos chama, ao qual o Senhor nos quer para receber da sua palavra. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu queria que você desse um abraço gostoso do seu lado agora. Diga assim: meu irmão, como é bom estarmos juntos aqui em comunhão. É muito bom estarmos juntos aqui em comunhão. Amém? Mas agora aproveita e fala assim para esse irmão: irmão, agora fica aí na tua que eu vou ficar aqui na minha. Porque agora é hora de ouvir a palavra de Deus. E que você fique aí calmo, sereno e tranquilo, como diz a inspiração da canção, para receber a palavra de Deus aí no seu coração, na sua alma. Nesse momento, então, os nossos serviços estarão suspensos, tá bom? Para que você possa agora apenas receber a palavra do nosso Deus. Você pode ter suas mãos para cá para abençoar a vida dessa filha do Senhor? Ó Deus, bendito seja o teu nome. Eu quero te adorar, ó Pai, por essa noite que temos a oportunidade, mais uma vez, de te adorar, de declarar louvores a Ti, de celebrar ao Senhor de todo o nosso coração. Nesta noite também, ó Pai, queremos receber mais uma vez a Tua palavra, a porção que preparaste aos nossos corações nessa noite.
O teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Deus de milagres, o Deus de promessas, o caminho do deserto, a luz da escuridão que celebramos aqui por louvor nessa noite, está aqui, está presente, vive em nós, e essa é a esperança da glória das nossas vidas. Por isso, ó Pai, na certeza de que este Espírito permeia os nossos corações, nós pedimos, inspira agora a tua filha, para ser a tua boca, uma atalaia do Senhor a falar aos nossos corações nessa noite, que nós possamos receber, ó Deus, essa palavra, não porque é aquilo que nós queremos, mas porque é aquilo que o Senhor quer, e que nós precisamos do Senhor. Que o Espírito Santo encontre aqui neste lugar um pouso suave em vidas e corações, para, mesmo que confrontando-nos com as nossas realidades, nos fazer compreender qual é a vontade do Senhor. Usa a tua filha, Pai, é o nosso pedido, é a nossa oração, assim como rogamos bênçãos sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os teus olhos, vamos cantar aquele louvor das crianças, né? Que diz: fala, Senhor, fala, fala, Senhor, fala, fala, Senhor, eu quero te ouvir, estou aqui, fala comigo, Senhor, sou teu servo, quero obedecer sua voz, teu amigo, fala comigo, Senhor, aleluia, fala, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque somos totalmente dependentes de Ti. A palavra que sai da Tua boca, ó Deus, é o nosso alimento, é a força que nos sustenta, que nos mantém de pé, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, Tu que és o próprio verbo que se fez carne, habitou entre nós. Senhor, nesta noite, neste momento, nós te pedimos, venha falar conosco, que os nossos ouvidos estejam abertos somente para a Tua voz. Eu sei, ó Deus, que o Senhor fala a linguagem de cada coração aqui nesta noite, e que eu não vou perder o que o Senhor trouxe para a mesa hoje. Eu escolho não perder o que o Senhor tem para mim nesta noite. E eu oro que cada irmão faça o mesmo. Porque a palavra que sai da tua boca traz correção. A palavra que sai da tua boca traz direção, traz vida, traz cura, traz alegria. A tua palavra traz vida àquilo que já está fedendo e morto, como Lázaro estava. E a tua palavra traz prumo para o nosso alinhamento, Senhor. Tu sabes, Pai, o que nós precisamos. E nós estamos atentos à tua voz, Senhor. A Elaine não tem nada para oferecer, mas o Senhor é uma fonte infindável. Senhor, usa a minha vida para a tua glória. E também, Senhor, fala com cada coração, cada filho, cada filha que saiu da sua casa para estar aqui. Neste momento, na autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos que toda voz contrária seja calada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda distração, todo vício no celular, de estar olhando o celular, Senhor, nós somos livres em Ti, temos liberdade em Ti, Senhor, e não é um objeto que vai nos escravizar. Eu tomo a minha posição nas regiões celestiais em Cristo e não me dobro diante do vício de um aparelho,
porque Tu és maior, Senhor, que as minhas limitações. Ajuda-nos, Pai, a receber o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que alegria estar aqui na nossa casa, né? Graças a Deus, estamos aqui já há um tempo e é um privilégio estarmos aqui novamente. Estou aqui desde setembro, né? E graças a Deus até agora o Senhor não... Graças a Deus, eu acho que são os irmãos. Vou falar, graças a Deus, né? Graças a Deus que eu estou aqui, os irmãos estão orando para a vontade de Deus se cumprir na minha vida, né? Não estão orando para eu ficar, tem que orar para que a vontade de Deus se cumpra. E a escola no México foi cancelada, né? Glória, que isso? Irmãos, não, desculpada, está desculpada, Senhor. A resposta da oração sobre a direção de Deus, amém, ô glória, né? Mas também não adianta orar contrário, porque quando Deus fala, está falado, né? Então é brincadeira aqui com os irmãos, mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez. E o pastor André, quando estava aqui antes, ele falou sobre a alerta da Defesa Civil, não foi? Foi? E muito interessante, porque a palavra começa com alerta. Olha só como é que Deus é lindo, né? Vai falar como Deus é legal. E alerta. Existem alguns tipos de alerta na nossa sociedade. Por exemplo, quando você vai a um lugar turístico alto, como Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, tem uma placa, né? Não sentar, cuidado, não subir, proibido subir. E as placas, o tipo de alerta, os diferentes tipos de alerta, eles servem para nos orientar, nos mostrar um possível perigo. Ficou viralizado na internet o vídeo de um casal de turistas, lá em Fernando de Noronha, um lugar feio, né? Eles foram lá nesse lugar que você paga só para respirar aquele ar, você já está pagando, porque só por estar ali você paga uma diária, né? Aquele ar é mais puro. Então, você tem que pagar aquela taxa. E eles foram, estando lá, naquele mirante, eles decidiram que eu não vou falar assim, não é uma faixa, é metálico, né? Aqueles fios metálicos delimitando o limite, mostrando o quê? Até aqui é um parapeito mais ou menos. É um de cabo de aço. Isso aí, ele não é um oficial todo feito não, mas estava ali. E aquele casal de turistas, eles foram alertados. Várias pessoas falaram, gente, não pode passar daí. Porque se passa daí, ali onde vocês querem tirar a foto, é uma área de preservação. Vocês não podem passar. Nós devemos cuidar do ambiente. E o casal queria uma selfie que ninguém mais tinha. Eu não sei quem é assim, né? Mas tem gente que gosta. Ah, não, né? Eu quero aquela selfie, aquela foto, então aquela pose. E na realidade, o homem ficou desse lado antes, né, da delimitação, e a mulher foi para a rocha de biquíni tirar sua foto. Aí ela ganhou uma multa de R$10 mil, porque o guardinha falou, opa, já sabe que não pode, uma multa. Não é muito legal, né, gente? Esses limites que colocam, essas alertas, mas eles fazem parte da nossa vida. Outro tipo de alerta que a gente não gosta é do combustível do carro. Eu nem tenho carro, mas eu não gosto, né? Não imagino que quem tenha não gosta. Quando está no empty, no Ezinho, vai chegando no vermelhinho, aquilo aqui é um alerta, não é um alerta? O que significa? Está acabando. O que aconteceu? Fui pregar em São João de Miriti, lá numa comunidade. Minha mãe e tia Beth foram comigo, pela graça de Deus. E a nossa querida motorista do Uber
não deu ouvidos a esse alerta. Estamos na Dutra, 10h30 da noite, aquele lugar lindo que Deus criou. Irmãos, a motorista do Uber teve pane seca. Ela e nós. Paramos na Dutra, tudo escuro. Irmãos, e pela glória de Deus, o Espírito Santo fez toda a diferença ali, porque nós ficamos na paz, acalmamos a motorista, porque entendemos, né? Que ela estava ali vendendo almoço para pagar a janta. Mas antes, né? Estávamos em paz, porque o Senhor já estava direcionando tudo. Mas ela ignorou um alerta. Esse alerta não dá para ignorar, senão a gente não consegue ignorar a multa que vem, que é maior ainda, né? De pane seca. E outro tipo de alerta que nós não gostamos muito, todos, homens e mulheres, é alerta do botão da calça jeans. Esse alerta, irmãos, se você não sabe o que é isso, glorifique. Mas se você, como eu, não, nem vou falar, né? Deixa esse alerta aí. Quando o botão da calça jeans começa a apertar, isso é um alerta do quê? A fofurice tem que pausar. Temos que pausar. E por que eu estou falando de alerta? Porque nós somos muito abençoados. O nosso Deus, Ele não nos deixou abandonados, órfãos, desalentados nesse mundo. Ele nos deu a sua palavra. E a palavra do nosso Pai, ela nos dá diferentes tipos de alerta. E eu quero convidar você a abrir comigo, lá em Mateus 26, 31. Vamos olhar juntos, irmãos? Mateus 26, 31. Eu estou vendo The Chosen, né? Que é muito legal, assim, é muito bom. Chorei porque a Ramá morreu. Não chorei, né? Chorei por dentro. Não, chorei não, que é demais. Já tenho chorado muito, agora eu quero sorrir, né? Mas fiquei muito triste. E eles estão falando, né? Nessa época aí, nessa parte. E nós vamos ler hoje, nesse contexto que eles terminaram aí a 4ª temporada. Mas falando de Jesus se preparando os seus discípulos para a sua partida, a concretização, né, do seu propósito. E vamos ler então Mateus 26, de 31 em diante. Eu vou ler ali, 31 até o 33. Tá bom? Vamos ler então. 1, 2, 3 e já. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Pause, por favor. Bota aí NVI, por favor, Murilo, para a gente ficar na linguagem aqui mais coloquial. Vamos lá. Vamos de novo, tá? 1, 2, 3 e já. Então, Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ok, amém. Olha só, irmãos, Jesus preparando os seus amigos, seus discípulos para as coisas que viriam, os reuniu e já falou: vocês todos vão me abandonar. Porque feriu o pastor, as ovelhas ficam perdidas, né? Ficam desorientadas. E ele já está falando: depois que tudo isso acontecer, eu não vou ficar lá em Jerusalém, não. Sabe para onde que eu vou? Eu vou encontrar vocês aonde? Lá na Galileia. Jesus está orientando.
Só que o Senhor, ele alertou sobre o que aconteceria. Diante do alerta de Jesus, o nosso amigo Pedro, que às vezes é igualzinho a cada um de nós, ele falou uma coisa. Ainda, vou botar ali que aquela versão está melhor que a minha, tá? Melhor não, está mais coloquial, né? Por favor, Murilo, muito obrigado. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Irmãos, qual é a nossa resposta diante da alerta do Senhor através da sua palavra? Sabe por quê? Porque na palavra de Deus nós vemos a sua orientação, instrução para os nossos caminhos, como fazer as nossas escolhas, até no que a gente deve pensar. Vocês já viram na Bíblia? Uma parte está assim, ou em que pensar. Tudo que é puro, tudo que é agradável. Irmãos, tem orientação quanto ao que nós vamos pensar. Tem orientação sobre o que comer, o que não comer, do Antigo Testamento, mas para aquele povo ali, era uma orientação para um grupo que tinha sido escravizado por muitos anos e não sabia se cuidar, não tinha noção nenhuma de higiene. E o Senhor deu a eles a instrução de um dos maiores níveis, né, de higiene, de cuidado pessoal, que até hoje olhamos para a Bíblia e vemos como a ciência comprova a eficácia desses métodos. Para um povo que não tinha o recurso que nós temos, né? Não tinha o recurso sanitário que nós temos. Mas por que eu estou falando isso? A palavra do Senhor está cheia de alerta. Alerta, 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 alerta. E muitas vezes nós agimos como Pedro. Sabe o que Pedro fez diante da palavra de Jesus? Ele olhou o que o outro faria. Jesus falou: todos vocês me abandonarão. E Pedro falou: ainda que todos eles te abandonem, eu não te abandonarei. E esse é o grande perigo, irmãos. O perigo está aqui, ó. Pedro naquele momento olhou para si mesmo e ele se viu melhor. Ele se viu melhor do que os outros. E ele falou: ah, o Mateus, ele pode te abandonar. O João também. Claro que o Tiago vai deixar o Senhor para trás. Claro que Felipe. E ele viu o outro como um juiz, porque ele olhou e viu e pensou, entendeu, concluiu que o outro tinha o potencial de errar. Ele viu o erro do outro. Ele não olhou para ele. Ele olhou para si com um olhar de superioridade. Ele viu o erro do outro e não viu a sua própria capacidade de errar. E depois, quando a gente vê, Jesus não fala, João, até que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Na minha Bíblia não tem essa parte não, nem existe. Porque quem foi que negou Jesus? Pedro. E nós não somos diferentes do Pedro. O ponto que eu quero trazer aqui, compartilhar, que é o ponto que o Senhor tem tratado com o meu coração, e é uma questão que a gente tem que ter assim, bem arraigada dentro de nós, diante da palavra do Senhor. Ela vai me examinar. Antes de eu falar assim, nossa, essa palavra, estou lembrando do fulano. Se o fulano não está aqui, primeiro ela é para nós. Né? Não é verdade? Se fosse para o fulano estar aqui, ele estaria. Tem lugar para ele. Ou para ela. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Porque ele me ama, ele me alerta. E o que acontece? Diante dessa palavra, Pedro condenou os outros, viu nos outros a capacidade de falhar, mas ele não percebeu a sua própria capacidade. Isso aconteceu com ele.
mas também acontece conosco. Agora eu gostaria de convidar vocês a lermos juntos um outro texto, lá em Marcos 9. Marcos, capítulo 9. Aqui não fala sobre um alerta de Jesus, fala sobre um acontecimento. Jesus, ele estava ali com seus discípulos e veio um homem até ele. Tinham vários religiosos questionando Jesus, mas veio um homem. E o homem chegou aflito. O seu coração estava aflito. Por quê? Porque ele tinha um filho. O filho dele era um jovem que ficava possesso. E a Bíblia diz, né, que o pai relatou pedindo a ajuda de Jesus porque era um espírito mudo que jogava o menino na lama e espumava, queria jogar o menino na água para se afogar, no fogo para se queimar. E vamos ver o que aconteceu aqui em Marcos 9, 24. Ah, gente, vamos ler o 24, que eu já falei a história, né? Então vamos ler, vamos ler o 24. Não, irmãos, desculpa, vamos ler o 21 para entender. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha, uma segunda passagem. Como eu falei, esse pai aflito chega até Jesus e ele ouviu falar de Jesus, sabia que Jesus fazia milagres. Os discípulos tentaram expulsar, não conseguiram. Se você ler antes aqui, está no versículo 18 falando isso. Aí Jesus vai ensinar para os discípulos falando, não é? Falta de fé aqui. E aí esse pai vem com o coração triste, clamando pela vida do filho. Só que esse pai vem e ele fala, né? Se tu podes alguma coisa, ajuda. Se tu podes. Esse homem, ele através da sua palavra, ele está revelando que ele não tem a sua fé ainda totalmente firmada. Ele tem uma necessidade, ele vê em Jesus a possibilidade de uma solução. Mas diante de Jesus, naquele momento, diante da palavra de Jesus, tudo é possível ao que crê. Sabe o que ele faz? Ele olha para si e vê a sua fraqueza. Ele não é um discípulo. Ele é um pai com uma necessidade. Mas diante da palavra de Jesus, dizendo que tudo é possível ao que crê, ele não finge que tem fé. Ele vai, olha para o seu coração. Eu preciso de ajuda, porque eu não estou tendo fé. Ele falou isso para Jesus. Ele falou assim, ajuda-me na minha falta de fé. Ele crê, mas a sua fé não é suficiente. E a posição do seu coração ao examinar a si mesmo mostra algo diferente. E ali naquela humildade diante do Senhor, ele pôde reconhecer a sua falha ou a sua necessidade, como você e eu temos. E essa sinceridade e humildade diante de Jesus, né, fez com que ele tivesse a fé fortalecida por Cristo, o milagre acontecesse. Seu filho foi restaurado, glória a Deus, amém? E aí o Senhor trabalhou comigo essa postura. Por quê, irmãos? Porque não podemos mais perder tempo
como Pedro perdeu tempo. Como Pedro perdeu. Sabe? Naquele momento, Pedro passou vergonha. Não estamos aqui, né? Mas que ficou meio feio para Pedro, porque... E fica para a gente também, que a gente não é perfeito, né? Para algumas coisas. Mas olha só, a postura de um coração em reconhecer a sua limitação diante do Senhor. E um coração que se acha forte em si mesmo, mas é fraco, é frágil. E agora eu queria falar com os irmãos sobre isso. Existem coisas que o Senhor tem falado. Fala assim, Deus fala comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Deus fala comigo. Deus fala com você? Deus fala comigo. Deus fala com todos nós. Até quem não está ouvindo, Deus está falando. A pessoa não está prestando atenção. E Ele fala todo dia. E Ele fala o tempo todo. A gente tem que se ligar. E eu estava em casa com a minha mãe, a gente ajudando aí a fazer um quartinho de bagunça, repreendendo isso que não vem de Deus, né? Tem que ter isso não vem de Deus, não. Nossa casa é lugar de Deus. E a gente organizando, só que ninguém se comunica. Eu fiz um planejamento, busquei no YouTube, negócio de arquiteto, e fui ver a altura. E ali estava colocando, e minha mãe, eu não queria nada aqui. Eu queria parede lisa. Queria nada. E eu já tinha comprado um móvel, já tinha comprado um espelho para botar um LED em cima, né? Aquela coisa. E minha mãe, eu não quero. E eu pensei que essa parede aqui ia ficar linda, vazia. E ali eu pensei, meu Deus, o dinheirinho no cartão de crédito. Pai, eu podia ter ficado, né? Sem estar no prejuízo, mas vou falar. A falta de comunicação na família gera prejuízo, não só financeiro. Financeiro é o mais leve, porque a gente vai chorar, mas vai pagar, né? Se não pagar, veio a cartinha. Mas, e ali naquele momento, minha mãe falou uns 25 minutos sobre como ela queria aquela parede vazia. E vou ir lá na geração do meu avô, falar como a casa foi projetada sem a ajuda dela, porque ela queria daquele jeito, mas ninguém perguntou. E ali eu, meu Deus, fiquei calada, ouvindo aquela história de gerações, né, mãe? Que ela vai lá atrás para falar. Então, sabe, você que é mãe, já sabe que você fala muito, muitas vezes, e o filho tem que ouvir. Mas vai lá na geração, passou do meu pai, que construiu com o meu avô. E eu fiquei assim, ninguém me ouviu. E eu pensei, meu Deus, eu estou fazendo isso para alegrar a minha mãe. Porque eu mesma viajo, vou onde Deus me manda, e vou casar, vou ter a minha casa. Estou perdendo o ponto aqui, ó. Se eu estou perdendo um passeio, né? Podendo ir ali em Búzios um dia, quem dera, né? Comprei um móvel. Eu falei, tem que valer a pena. E não valeu, não atingiu o meu objetivo. E aí eu fui e achei um fim muito bom para uma pessoa que estava desejando aquele imóvel, porque estava necessitando daquilo. E é uma pessoa que eu amo, e Deus abençoou, e eu abençoei, fiquei feliz. Mas depois, fui falar com a minha mãe no dia seguinte, a outra coisa. Aí eu falei, mãe, eu preciso pedir perdão para a senhora por aquilo lá, aquele dia. Poxa, a gente nem se comunicou, a gente não falou. E eu trabalhando arduamente, irmãos, vendo vídeo para anotar a altura, negócio de arquitetura, ver o móvel, já ia comprar madeira, pinos para não sei o que lá. E eu falei, e minha mãe falou, sabe o quê? Esquece, já se foi. Eu falei, na Bíblia não está escrito isso. O que a Bíblia diz? Se você tem algo contra o teu irmão, vai até ele. A gente se ama muito, porque a gente é mãe e filho. Quem tem filho, sabe, briga e depois... Suelen hoje já perdoou a Isis, Suelen. A bebê que não deixou a Sussu ter sossego hoje, né, Sussu? Falou que hoje ia ter o sangue de Cristo para levar o perdão para bebê, né? Mas quem é mãe e filho sabe. Você sente uma raiva, daqui a pouco você esquece. Mas a Bíblia não fala isso. Se você ama a pessoa, esqueça. Eu tive que ir lá nela. Eu falei, mãe, a Bíblia diz, vá e peça perdão. Isso é o quê? Um alerta. Não se engole.
deixa para lá. Deixa para lá, eu te amo. Deixa para lá, você é importante. Nada de deixa para lá. Você é importante, aconteceu isso, perdão. E bem feito para mim que gastei o dinheiro sem comunicar. Mas eu vou ter uma casa, irmãos, e vocês vão ver que eu vou ter um closet. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio que vou ter. E vocês vão lá tomar um café comigo, em nome de Jesus. Um grupo de cada vez. Até que vai caber todo mundo, o Senhor vai abençoar. Mas, e naquele momento, eu fiquei muito triste, porque eu falei, Senhor, tanto esforço. Olha, irmãos, lá na Praça 2, carreguei na cabeça praticamente para subir o negócio, porque eu queria fazer a bendita surpresa. Tá lá na torre mais alta, do quarto mais alto Fiz tudo sozinha, comprei o espelho, carreguei de Uber, fui, botei o LED atrás, embutido. Olha, tive um esforço. Mas, irmãos, o objetivo foi perdido. O alerta do Senhor, não é? Eu ignorei, eu presumi, na minha mente, essa é a necessidade, olha, essa parede aqui em destaque, vamos botar, porque dá mais espaço nos armários. Lá vem o Wilkes falando aí com a Lili, meu Deus, coisa de família, é demais, né? Fui, carreguei na cabeça, irmãos, carrego sozinha, furei, a furar na furadeira quando ela chegou e questionou. Graças a Deus que deu tempo de eu não furar, senão ainda tem que cobrir, emassar, lixar e pintar. Podem me contratar, tá, irmãos? Né? Que isso eu faço. Mas, falando aqui para a palavra do Senhor, a gente não tem tempo a perder, ignorando o alerta do Senhor. Não podemos ignorar. Quem aqui é casados para sempre sabe que essas coisas de casal não pode deixar passar. Pode deixar, Bia? Pode deixar, Roseli? Todo mundo que é casado, que eu não sou, né? Ainda, mas vocês sabem que uma coisa ignorada hoje vira o quê? Uma bola de neve. Vira uma mágoa, né? Quando chegar o dia dos namorados lá, vai comprar o presente, compra o mais barato porque lembrou daquilo. Irmãos, irmãos, mas falando dos alertas do Senhor, que são sérios. O alerta naquele terremoto que teve grande em Mianmar e Tailândia. Quem estava na Tailândia disse que não ouviu nenhuma sirene. Mas quem estava em Mianmar ouviu e conseguiu evacuar do prédio. A gente orou de manhã, a intercessão foi sobre essas pessoas, né, que passaram pelo terremoto e também pela questão das chuvas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o Sudeste. E o alerta de Deus é importante. A Bíblia diz que são as raposinhas que causam dano. Quem causa dano à vinha? Se vier logo um leãozão, a gente dá um tiro, né? Corre, grita, né? Mas vem uma raposinha quietinha que vai roer naquela cerca, bota a cabecinha, daqui a pouco roe mais um pouquinho, vai passando a pata. No dia seguinte ela já entrou, já roubou, destruiu e a gente ficou vendo navios. E eu quero convidar vocês a continuar nessa página aí, porque eu vou ler um pouco mais adiante, no versículo 43 a 48, tá? Por quê? Porque está tudo ligado. Marcos 9, de 43 a 48. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Gente, Jesus que falou isso.
Jesus que ama falou isso. Porque a gente, Jesus, ele dava vista ao cego, ele dá vista ao cego. Jesus faz o maneta ali, a mão ressequida da pessoa foi sarada, a perna foi restaurada. E aqui Jesus está falando não do corpo físico. Aqui ele está mandando a gente amputar. Olha só como é que ele é radical. Por quê? Com a carne, com o pecado, não pode ter brincadeira. A Bíblia fala, fugir do pecado, mas resistir ao diabo. Tem gente que está resistindo ao pecado, aí fica ali naquela exposição desnecessária à tentação. E fugindo do diabo. É o contrário, irmão. Não é para fugir do diabo, não. Resista e fuja do pecado. Quando tem uma repetição assim, sequencial, a gente no método indutivo da Bíblia, que a gente lê e interpreta a Bíblia pela Bíblia, com o contexto histórico, mostra o quê? Uma ênfase. Jesus não estava fazendo um versinho. Melhor do que ir para o inferno, onde o fogo é inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus está mostrando que as nossas atitudes têm uma consequência eterna. Eterna. E ali, Jesus manda cortar. É melhor ir maneta para o céu. É melhor ir com uma perna só. Aqui o texto diz aleijado. É melhor com um olho só ir para o céu. E eu estava pensando, sabe por quê? Isso reflete, cortar a mão. As mãos são as nossas obras. Jesus está falando assim, se o que você faz te faz tropeçar na sua vida espiritual, porque você é um ser só, como um ser humano, te faz afastar de mim, corta isso da tua vida, porque isso vai te levar aonde? Para o inferno. Foi Jesus que falou. Fale com eles, fale com ele. As coisas que a gente faz. Se os teus pés te farem tropeçar, os caminhos que você tem escolhido são caminhos que levam para onde? Caminhos que você tem escolhido através das suas ações, começam tudo aqui, tem te levado para onde? Vai te levar a tropeçar? Corta! Não aceita na tua vida. E o olho é a tua visão. Como que você está vendo as coisas? A Bíblia diz, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se essa luz que está em você for treva, que tamanha treva será? Será que você está vendo as coisas com os olhos de Deus ou está vendo através da carne? Como você tem sido a sua visão? Se a maneira com que você tem visto as coisas, que eu tenho visto as coisas, nos levar a perder-nos, porque são contrários ao alerta que Deus tem dado. É hora de cortar fora. Jesus está falando isso, gente. Por quê? Porque Ele não abre mão de você e nem de mim. Quem tem bebezinho aqui, você vai ver a pessoa assim, criança está ali na tomada, está ali com a tomada e um garfinho, que bonitinho, a mãe vai estar rindo, filho, eu te amo, meu filhinho, e deixando a criança botar. Quem ama faz o quê? Você vai ver a cara da mãe e do pai já é diferente, vai correr no meio da conversa, ai, menino, não fica aí, isso te leva à morte, atenção, e é isso que Jesus está fazendo. Jesus repetiu 3 alertas, 3 vezes. Qual tem sido o fruto das obras das nossas mãos, o que temos feito de uma maneira geral? As nossas ações, os caminhos que temos escolhido e a nossa visão. A palavra está aqui, o alerta está aqui. Qual é a nossa resposta?
Eu vou falar igual Pedro? Ah, não. A Dani, ela pode, mas eu nunca vou, eu sou melhor que a Dani. Misericórdia, está repreendida, hein, Dani? É um exemplo, né? Porque, vou falar aqui com a Edith, né? Com a minha mãe. Ah, minha mãe sim pecaria nisso, mas eu não peco nisso. Já estou pecando em infinitas outras coisas. Que quem diz que não peca já é mentiroso. Que a Bíblia está escrito isso, né? Irmãos, o inimigo ele está doido para ceifar as vidas. E a brecha, quando a gente abre para fechar, expulsar o que entrou, restaurar o que foi quebrado, existe um processo diante de Deus. Graças a Deus que Ele possibilitou tudo isso. Mas eu quero nos alertar a isso, porque nós somos chamados a viver uma vida de correção, e aqui é o lugar onde nós encontramos o verdadeiro alerta. Quanto tempo nós temos investido na leitura da palavra, na adoração em casa? Será que os nossos filhos só sabem o que é ler a Bíblia e louvar a Deus quando vem para cá? Nossa, que terrível, meu Deus, né? Será que nós temos investido tempo, Senhor? Fala comigo, eu quero te ouvir, muda, transforma. Será que a nossa oração é igual a oração do fariseu? Obrigada porque eu não sou como aquele. Ah, obrigada porque eu não faço aquilo que aquele faz. Ou é igual o publicano, né, que falou, meu Deus, eu sou miserável, eu sou pecador. Qual foi a oração que Deus recebeu? Daquele que reconheceu as suas falhas. E o diabo está doido, super na vontade de tragar as nossas vidas, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor como um leão que está rugindo para atacar a presa. Quem está de pé, cuide para que não. Então vamos estar de joelho, né? Diante de Deus, humilhados diante do nosso Pai. O lugar onde você vai receber o alerta verdadeiro, que eu vou receber, é aqui, na palavra de Deus. Não é na televisão. Eles falam o que a gente quer ouvir, porque dá audiência e dá dinheiro. Não é nas redes sociais, porque o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. É claro que tem a luz de Cristo através desses canais, mas a gente tem a palavra de Deus, e é ela que é o nosso alerta, é ela que nos dá direção, é ela que nos vai curar, que nos vai restaurar, corrigir a nossa rota. E diante dessa palavra, eu quero convidar você a falar com Deus. Fala com Deus agora nesse momento. Queria convidar o Ministério de Louvor, para que você, irmão, não é para nesse momento você ficar batendo papo não, você vai fechar os seus olhos, você vai orar, e você vai perguntar ao Pai, Pai, vê se há em mim algum caminho mau, ó Deus. Eu quero ouvir o teu alerta primeiro, perdão Senhor, porque o meu coração estava altivo, eu estava igual Pedro, eu nunca vou fazer isso, mas hoje eu quero me humilhar, porque eu vejo em mim um potencial do mal, porque somos carne, e eu quero me humilhar diante de ti. E nesse momento, você fecha os seus olhos, irmãos. Não se distraia, não vai ficar aí olhando o celular agora. Nem vou abrir o olho para olhar quem está pegando o celular, porque Deus é fiel. Ore. Abra o seu coração para o Senhor que está aqui e Ele fala, porque você é ovelha, a ovelha escuta a voz do seu pastor e reconhece a voz do seu pastor. É momento de consertar a nossa rota. É momento de ouvir o Pai e dizer, Pai, eu estou aqui, fala comigo, eu quero ouvir o teu alerta e obedecer. Eu quero me mover na direção correta. Perdoa-me, Senhor. Hoje eu quero saber, Espírito Santo, fala para mim. Eu preciso cortar minha mão, Senhor. O que significa essa mão? Não é mutilação física, é o Espírito.
É o coração humano, é a carne na realidade, né? Senhor, o que está fazendo mal nas coisas que eu faço, no que eu tenho feito? Senhor, o que está levando à morte no caminho que eu tenho andado? Hoje eu quero cortar, eu decido ser radical, Senhor, porque eu não quero a influência do mal na minha vida. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O Senhor que já deu a sua vida por mim, o Senhor que possibilita hoje uma nova história, uma mudança. Senhor, hoje eu te peço, fala comigo. Mostra-me, Senhor, o que é necessário cortar. E a minha visão, Pai, como eu tenho visto o meu próximo, como eu tenho visto a minha mãe dentro da minha casa, o meu colega de trabalho. Será que eu tenho visto com os teus olhos? Senhor, hoje fala comigo. Nesse momento eu estou aqui. Eu sou a tua filha. Eu sou o teu filho, Senhor. E eu quero refletir o teu coração. Porque o Senhor já preparou para mim uma casa que eu vou morar eternamente contigo lá no céu. Mas hoje aqui na terra, o Senhor habita em mim. Eu sou a habitação do teu Espírito, Senhor. Tens a liberdade para falar comigo, para dirigir a minha vida. E à medida que nós vamos cantar, irmãos, tem esse momento com o Senhor. Você não precisa ficar de pé. Você vai ter esse momento com o teu Pai, de realinhar, de ouvir a voz dele e obedecer.